O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar, né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser. Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter duas fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou, meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil, maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil, maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça, no sentido de mudar de vida, não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha, não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem duas coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais, se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, é só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E é gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é mentalidade, né? Que é muito importante. Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. A culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida. Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil até 2 anos eram o mais alto do planeta. Mas a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta meio ignorante que eu vou te fazer aqui. Eu não entendo muito do sistema financeiro. Eu quero entender o seguinte, o cara faz uma compra, não consegue pagar. Nunca ninguém vai pagar. Quem ganha com isso? Como é que funciona isso? Cara, é que os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. É coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba, para que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles que depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote, né?
Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar pra dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducar, você não acha que é uma atitude íntegra isso? Claro. Essa mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasque. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil para os bancos, com juros altos, cartão de crédito. E quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada. E se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver. Hoje em dia dá pra você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil. Se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira. Ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aquele juros rotativo que é absurdamente alto. Quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada. Porque a gente baixa a guarda. Eu não aguento mais ser pobre, eu tô trabalhando há 20 anos e aí continuo pobre. Aí vai lá o tigrinho, vai lá o bagulho. Então o cara cresce o zóio nisso, né? E a outra coisa é, se esforce para ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência, e não com a sua sorte. E esse é um ponto que é total mentalidade. Você tem que mudar a chave e entender que vai ser um processo. Vou dar um exemplo eu. Eu sempre fui pobre, agora tô rico, por causa do meu canal. Mudou minha vida totalmente. Mas sempre ganhava pouco, comecei como office boy, trabalhei por 11 anos numa escola que eu ganhava menos de R$2.000, depois subiu para 3. Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos. Mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco e leva marmita todo dia. Foi 100 mil e eu não manjava de investimento. Se eu manjasse, poderia ter sido 400. Olha. Entende? Só que quem tá disposto a fazer isso? É melhor eu tentar a sorte no tigrinho. Porque 400 pode pingar amanhã na tua conta. E não pinga, né? E o cara vai perdendo dinheiro. Então, esse é um problema que tá muito em alta e por mais que as pessoas vejam, pô, toda hora sai na TV, sai na Record, na Globo, os caras continuam fazendo. Então, pra mim, assim, se o cara não é educador financeiro, mas faz, se quiser faz. Eu não faria, independente de ser educador. Mas agora, um educador financeiro que se alia com alguma coisa dessa de jogo de sorte, pra mim o cara é um imprestável, né? Você tava falando do investimento com pouco, né? Vamos supor hoje o cara tem aí. Vamos supor que o cara tá me assistindo agora, tem R$1.000 pra investir. Tá. Vale a pena investir tão pouco assim? Vale. E no que investiria uma grana? Tão pouco? Pro meu seguidor isso é fruto de 1 ano investindo. Não, eu até acho que é um bom dinheiro, mas tô pensando a ponto de investir... Sim, não vai mudar a vida de ninguém, né? É o que eu fico pensando. O que acontece é que o investimento ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre... Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco, que tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% do que você pode, é 10%. É 5%. É R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento,
para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança. Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Né? O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Né? Então, vai aos poucos. Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Isso. Vai chegar uma hora que, por exemplo, vamos arredondar para 1% ao mês. O certo é um pouco menos, 0,75, mas vamos lá. Você é muito realista, né, brother? Tem que ser, porque 0,75, já qualquer um que eu falo por aí já fala que é 1,5, 2%. Não. Vamos sendo realista mesmo. E coisas reais mesmo. Fora taxa, tudo dá 0,75. Isso, por aí. Então, se você pegar ali, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode estar pagando. Mano, nossa. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil... É fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Sim. Que às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Tá louco, velho, pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, já tá uma coisa realista. Boa. E aí um outro ponto, pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil, porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil é que o pobre precisa investir para conseguir ter, né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Mas é mais ou menos essa ideia, né? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanima e fala, isso não é pra mim, é pra você.